Olá, pessoal, bem-vindos ao Como Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém. Estamos aqui mais uma vez para mais um podcast junto com vocês e obrigado por estar conosco durante toda essa jornada. 2025 já está acabando e esse é o nosso último podcast do ano. Então, muito obrigada por você nos acompanhar até aqui. E aproveita, deixa e já curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio, nenhum corte e fica aqui por dentro de todas as informações. Se você quer saber um pouco mais, segue a gente lá no Instagram, @comompodecnj. Lá você vê também nossos cortes, vê os nossos bastidores, vê mais detalhes de quem vai ser os nossos convidados dos próximos episódios, quando que vai ter um novo episódio. Então segue lá para você ter mais informações. E também você pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares, para que possa trazer mais inscritos e mais seguidores para os nossos canais, viu? E desde já eu te agradeço por todo o apoio, toda a movimentação que os nossos amigos mais fiéis fazem aqui no nosso Como Pode. Obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. E hoje a gente tá aqui mais uma vez com o nosso amigo querido Daniel Lessa, que é o diretor da ADRA, daqui da região de Rondônia, certo? Se você não conhece o Daniel, vai ficar um link aqui no nosso card de um episódio que nós gravamos há um ano atrás, né, Daniel? Lá tem muita informação do que é a ADRA, também fala muitas histórias do Daniel e seu medo de água. Com as suas emoções lá no Amazonas, né, Daniel? Aquela lá foi a melhor parte. Eu nunca esqueci. Bem-vindo ao Como Pode. Obrigado por estar conosco mais uma vez aqui, viu, Daniel? Fica à vontade. É um prazer muito grande estar com vocês novamente. Agora, quase depois de inteirando aí 2 anos já em Rondônia, e poder voltar e compartilhar algumas histórias, compartilhar alguns dos projetos que hoje, atualmente, a ADRA executa aqui no nosso estado de Rondônia, atendendo tantas famílias em situação de vulnerabilidade e sendo uma referência da igreja como agência humanitária que faz o trabalho social para a comunidade. Então, para nós é um prazer estar com vocês mais uma vez, compartilhar histórias e compartilhar toda essa experiência e vivência da ADRA. Que bom! E como está sendo esse período aqui em Rondônia? Olha, tem sido uma experiência incrível, é um estado maravilhoso, cheio de muitas oportunidades, além de ser um estado bonito, pessoas trabalhadoras, né, também é um estado com muitas oportunidades para o trabalho social. Eu já passei por algumas regiões de ADRA e realmente o que eu tenho visto é Rondônia é um estado com muitas oportunidades, tanto que hoje a gente tem alguns projetos grandes em parcerias com o estado, com o município, com o poder público mesmo. Então, a gente tem estado muito feliz aqui. Temos uma equipe boa hoje, uma equipe grande e implementando os projetos que é relevante para a comunidade. Isso é o melhor de tudo. O projeto que seja relevante, faça a diferença na comunidade. Verdade, né? Mas, assim, claro que tem um vídeo ali que a gente fala muito sobre o que é a ADRA e tudo mais, mas explica aqui para aqueles nossos amigos que estão chegando um pouco mais superficialmente o que seria a ADRA. Então, vamos lá. A ADRA, ela é a agência humanitária da Igreja Adventista. Né? A igreja tem 2 braços de trabalho social. Um é uma agência humanitária que tem seu CNPJ próprio, que é uma entidade com seu próprio CNPJ, e a igreja também tem a ASA, que é um departamento que estão nas igrejas locais, que atende a comunidade local nas igrejas onde as igrejas estão inseridas nos seus bairros. Entendi. Então a ADRA tem um trabalho mais amplo. A ADRA hoje está presente em 120 países no mundo, no Brasil 22 escritórios regionais com mais de 260 projetos. A ADRA tem no Brasil mais de 3.000 funcionários
que atendem todos esses projetos no Brasil. Né? Então, a ADRA realmente trabalha com projetos de resposta de emergência, como a gente já falou no episódio anterior, né? A gente leva carreta, a gente leva ajuda humanitária numa resposta de emergência. Trabalhamos com projetos de desenvolvimento, onde não é apenas ações pontuais, mas é desenvolver pessoas, desenvolver comunidades e também ações pontuais, que nós fazemos também ações na comunidade, onde nós estamos inseridos. Então, isso é um contexto um pouquinho resumido da magnitude que é o trabalho da ADRA no mundo, no Brasil, e vamos falar um pouquinho mais sobre a ADRA no estado de Rondônia. Que legal! Então, basicamente, ela é um departamento que surgiu dentro da igreja, né? Mas, entretanto, se tornou um CNPJ separado como se fosse uma ONG, né? Isso mesmo. Hoje nós somos uma entidade privada do terceiro setor, né? Uma OSC, uma organização da sociedade civil e trabalhamos com os projetos sociais. E por que foi necessário haver essa separação, por exemplo? Essa separação é muito importante, por quê? Para que a gente possa acessar os recursos que estão disponíveis a níveis internacionais e a níveis locais também. Recursos federais, estaduais e municipais. A ADRA tem no seu CNPJ no estado, ela é uma entidade, é uma empresa. Assim como a igreja tem a CPB, tem escolas adventistas, tem universidades, a igreja tem a ADRA como uma entidade social. E através desse CNPJ social, nós conseguimos acessar o recurso público. Então, nós conseguimos fazer projetos relevantes, projetos que possam causar impacto na comunidade, financiado pelo poder público. Que no caso, como igreja, não pode receber esses benefícios. Isso mesmo. A ASA é um departamento da igreja, onde ela trabalha com o próprio recurso dos membros voluntários da igreja para manter os trabalhos sociais, como, por exemplo, campanhas como o mutirão de Páscoa, o mutirão de Natal. Isso são todos projetos da ASA que mantém com voluntariados. A ADRA também trabalha com voluntariado, mas também usa o recurso público, né? Participa de chamamentos públicos para implementar projetos. Então, essa é uma grande diferença, sendo uma pessoa privada. Então, a ADRA contrata funcionários, faz prestação de contas para o governo. Então, recebemos o recurso do governo, mas depois de 12 meses implementado o projeto, chega a parte mais importante, prestar conta, mostrando a transparência em todo o seu processo. É por isso que a ADRA ainda hoje é uma referência no Brasil, aqui no estado de Rondônia, consegue acessar recurso, porque ela usa o recurso, presta conta e mostra uma transparência através do uso dos seus recursos. Entendi. No caso também, por ser então um departamento social, ela sempre está associada também com os órgãos públicos, né? É isso mesmo, a gente tem parceria com o poder público em várias instâncias. Então, por exemplo, aqui em Rondônia temos parcerias com recursos de emendas parlamentares, que são de deputados federais, de senadores, deputados estaduais e também vereadores. Então, eles podem destinar parte de suas emendas para entidades sociais como a ADRA. E a gente tem alguns projetos mantidos por esse meio também. Mas também nós temos recursos do próprio município, como é o caso em Porto Velho. Nós temos parceria com a SEMIAS, que é a Secretaria de Inclusão e Assistência Social, onde nós temos recursos do próprio município, que são alocados na ADRA. Logicamente que nós passamos num processo de seleção, enviamos um plano de trabalho e eles confiam no trabalho da ADRA, desenvolve essa parceria, nós recebemos o recurso, prestamos conta e aí a gente implementa o projeto. Entendi. Poderia dar um exemplo de algum tipo de projeto que vocês têm atualmente na ADRA que faz esse tipo de movimento? Com certeza. Vamos falar do nosso maior projeto hoje em dia, né? Nós sonhamos com mais, tá bom? Nós queremos mais, nós sonhamos, temos orado a Deus para abrir mais portas para a ADRA no estado de Rondônia, mas hoje o nosso maior projeto com parcerias públicas é com a SEMIAS, que é aqui a Secretaria de Inclusão e Assistência Social do município de Porto Velho.
Com essa secretaria, nós implementamos hoje uma casa de passagem, chama Casa de Passagem Esperança, onde nós acolhemos migrantes e refugiados, tá bom? Em situação de vulnerabilidade social. São pessoas, migrantes e refugiados, que vêm de vários lugares, várias nacionalidades. Utilizamos desse recurso público para receber essas pessoas. Então, é um projeto que já tem desde 2022. Nós já estamos na 3ª edição desse projeto, vivendo a 3ª edição, porque quando a gente trabalha com poder público, geralmente é 12 meses os projetos. Mas com o trabalho da ADRA, de sério que a ADRA executa, com a prestação de contas, o município sempre tem tido o interesse de renovar as nossas parcerias. Então conseguimos... Uma coisa que vocês precisam, graças a Deus, ir atrás. É uma coisa que já fica estabelecida, né? Isso mesmo. É um vínculo de confiança, né? Se você usa o recurso público, mostra transparência, você fala, olha, eu preciso de X valor para implementar esse projeto, eu uso esse valor e depois eu chego para o município, eu mando uma prestação de contas mostrando cada detalhe, onde eu usei cada centavo, isso gera um vínculo de confiança com o município, com o poder público. E é por isso que nós já estamos na 3ª renovação desse projeto grande, que hoje nós acolhemos 50 pessoas. Nós começamos lá atrás com acolhimento de 30, passamos para 40 e hoje estamos acolhendo 50 pessoas todos os dias. Então, é como se fosse um espaço com dormitórios, refeições, todas essas coisas para as pessoas que vêm de um outro país em situação de vulnerabilidade, por exemplo, Venezuela, né? Que a gente teve um ápice de migração muito grande de venezuelanos para aqui, para nossa região de Porto Velho. Então, vocês recebem essas pessoas e dão assistências para elas. É isso mesmo, perfeito. Em 2022, quando iniciou esse projeto, foi um momento que tinha ainda um índice muito alto de pessoas migrando da Venezuela. Existiu um momento em 2021 que era 1.500 pessoas entrando todos os dias nas fronteiras. E as pessoas entram ali por Pacaraima, em Roraima, e eles vão vindo e se distribuindo em todo o país. E muitos passam por Rondônia. Rondônia é uma rota migratória. Então a prefeitura, na época, tinha muitas pessoas migrantes refugiadas. A prefeitura não tinha a experiência em trabalhar com esse público. Abriu-se um edital, a ADRA fez parte desse edital, mostrou toda a sua experiência a nível nacional e a experiência que nós já temos trabalhando com migrantes refugiados em Roraima, no Amazonas, e aí então iniciou-se essa parceria. E justamente é isso. A Casa de Passagem, ela oferece um acolhimento integral para essas pessoas. Imagina que eles estão em situação de rua, são famílias. Nós temos famílias que estão em situação de rua. É triste você ver um pai com criança ou uma mãe solo com crianças na rua. Há também pessoas idosas. A gente viu muito, né? Hoje eu acho que deu uma diminuída bem grande, mas houve uma época que a gente via muita gente venezuelano, por exemplo, né, na rua, as mães com aquele monte de criança em situação bem vulnerável, né? É isso mesmo. E graças a Deus hoje a gente tem esse acolhimento onde a própria prefeitura faz o encaminhamento para nós. Então não é simplesmente chegar lá, bater no portão e querer entrar. Não é demanda espontânea, né? Nós falamos demanda espontânea. É um processo. Como é o processo? Então, por exemplo, se lá no bairro, vocês que são membros de alguma igreja, percebe ali uma família de imigrantes e refugiados, pode ser de qualquer nacionalidade, não precisa ser só venezuelano. Qualquer nacionalidade. E essa pessoa está em situação de vulnerabilidade, está em situação de rua, pode conduzir ele para o CREAS. Tá bom? O CREAS é o ponto de referência. Eles são acolhidos no CREAS e essa equipe do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social aqui em Porto Velho, que tem um plantão social, eles vão fazer o cadastro dessa família ou dessa pessoa e vão levar lá para a ADRA. Eles vão solicitar um acolhimento e vão levar lá para a ADRA. Entendi. E chegando lá, o acolhimento é humanizado, mas como você disse, nós temos lá 3 refeições, eles tomam café da manhã, almoçam, jantam, e é muita comida, e é comida boa que nós temos, tá bom? Graças a Deus. E eles comem, eles são acolhidos, tem um apartamento muito bom, cada apartamento fica no máximo 4 pessoas, tá bom? Que é um limite estabelecido dentro dos parâmetros da assistência social, então a gente segue os parâmetros da assistência social, então a gente não coloca mais de 4 pessoas,
pessoas. Então, eles são acolhidos ali num lugar muito bom, tem uma cama quentinha. Assim que eles são acolhidos, eles recebem o regulamento da casa de passagem, o que pode, o que não pode. Eles recebem ali um cobertor, um lençol de cama, um kit de higiene, e são inseridos dentro todo de um contexto com uma equipe que vai cuidar deles. É toda uma equipe, desde psicólogo, assistentes sociais, educadores sociais, motorista, cozinheiros. Atualmente a casa de passagem, ela contém, aí a gente conta com 30 colaboradores para servir 50 pessoas diariamente. Entendi, nossa. E, por exemplo, você falou do CREAS, né? Sim. Tem que procurar o CREAS. Se a pessoa não tem nenhuma informação, que tipo de lugares a pessoa que tiver, por exemplo, assistir, conhece uma pessoa, que lugar que ela pode procurar para ter mais informação? Você, por exemplo, você falou igreja. Uma igreja de bairro, qual igreja, qual outro órgão mais próximo ela pode tentar procurar mais informação? Então, nas igrejas, geralmente, talvez nem todas as pessoas tenham essa informação. Porém, elas podem encaminhar para o CREAS, para a Secretaria de Assistência Social, tá bom? Esses são os órgãos que as pessoas podem encaminhar. Ou mesmo procurar a gente pelo Instagram, né? Que a gente pode tirar dúvidas ali. A gente tem um contato depois que também a gente pode estar deixando, que é o contato da ADRA também aqui no estado de Rondônia, que a gente pode estar deixando. Aí embaixo, gente, é um lugar. Isso, podemos deixar aí, porque podem fazer o contato conosco, que nós podemos fazer todo o encaminhamento, toda a orientação. Nosso desejo é que essa pessoa seja acolhida, porque não é fácil uma pessoa. Olha, quando a gente pensa em imigrantes e refugiados, a maioria deles são pessoas em situação de rua. Eles saíram dos seus países, ele tinha sua casa, tinha seu emprego, tinha sua vida, assim como nós temos aqui. E aí, de repente, eles são forçados para sair do seu país devido a alguma situação política, econômica, de perseguição, e de repente eles chegam em um país e eles estão em situação de rua. Mas eles não são pessoas em situação de rua. Outra língua também. Outra língua, aí encontra com os desafios, entendeu? Então, quanto mais rápido a gente consegue tirar essa pessoa em situação de rua, menos a gente expõe ele à situação de vulnerabilidades, a roubos, a situações de violência em todas as instâncias. Então, quanto mais rápido a gente poder acolher ele, você que está nos assistindo poder ver e encaminhar para os respectivos órgãos que vai nos encaminhar para a gente fazer o acolhimento, melhor para a gente trabalhar com essa pessoa, porque cada vez que ela passa mais tempo na rua, é mais possibilidade de traumas que essa pessoa pode ter. E envolvimento também, né, com outros tipos de coisas, né? Sim, por exemplo, o uso de substâncias, né? Químicas. Então, muitas pessoas acabam usando substâncias, então aí gera um desafio muito grande, porque, por exemplo, a casa de passagem, a gente não é uma referência para tratamento terapêutico. Então, que muitas pessoas que estão na rua acabam indo por esse caminho. Aí chegando lá, a gente percebe que a pessoa usa algum tipo de substância, aí a gente tem que começar um trabalho diferente, conscientizá-la, que ela precisa de tratamento, e aí entra todo um suporte que nossa equipe tem. Nós temos psicólogo, nós temos assistentes sociais, e aí a gente faz um trabalho para tentar buscar algum lugar para que a gente possa encaminhar ele para uma clínica terapêutica. Um lugar de referência para tratamento com pessoas em uso de substâncias, que precisam desse tratamento específico, com profissionais específicos. É outro ambiente. Né? É outro ambiente, totalmente. Ali, no caso, a casa de passagem, ela é um processo para tentar realocar a pessoa de novo, né? É isso mesmo. Como diz, o nome diz, casa de passagem. É um período curto. As pessoas podem ficar, no nosso regulamento, ela pode ficar 30 dias. Porém, nós trabalhamos com o nosso slogan da ADRA. Justiça, compaixão e amor. Nós vamos avaliar cada caso. Tem pessoas que precisam de um pouquinho mais de 30 dias. Tem pessoas que precisam até 60 dias para ficar. Porque o que nós vamos trabalhar com essa pessoa? Nós vamos tentar conseguir emprego para ela. Entendeu? Nós vamos tentar alocar ela para ela chegar onde o seu familiar está. Muitos deles estão apenas passando, por exemplo, tem familiar em Mato Grosso do Sul, tem familiar em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então a gente vai tentar mobilizar, conseguir passagem para essa pessoa, que não é fácil, né? As passagens são caras, mas a equipe tenta fazer toda essa articulação para ela chegar lá, entendeu? Então a gente vai fazer toda essa articulação. Às vezes tem pessoas que precisam de tratamento de saúde.
E aí a gente também faz esse procedimento de encaminhamento, procedimento de saúde, algum tipo de cirurgia. Então a gente vai cuidar. Ela entrou dentro da casa, a gente vai cuidar dessa pessoa de maneira integral. Tem pessoas que chegam e não tem nenhuma documentação. Como que ela vai acessar qualquer serviço no Brasil? Como que ela vai acessar qualquer benefício no Brasil? Então, como que ela vai saber onde procurar essa? É muita coisa, Nós, né? como brasileiros, a gente tem dificuldade, às vezes, de acessar alguns serviços. É verdade ou não é? Sim. Sim, nós brasileiros temos dificuldade de acessar. Às vezes tem faltas de informações para nós. Tá? Agora, imagina para uma pessoa que não fala a língua, que está acostumado com outro estilo no seu país e chega aqui totalmente novo. Então, justamente é nesse momento que a equipe da ADRA entra para fazer a diferença. A gente sempre pensa, os nossos projetos, eles são mais do que ações sociais. É mais do que beneficência social. Ele é projetos de desenvolvimento. A gente trabalha a pessoa de maneira integral. Então, a gente não só acolhe, a gente tenta apoiar para que ela saia dessa condição. Porque não adianta eu acolher, tirar ele 30 dias da rua, depois de 30 dias ele voltar para a rua. Não é verdade? Sim. A gente vai, depois, em algum momento, receber essa pessoa novamente. Então a gente tem que trabalhar de maneira integral para tirar essa pessoa da situação de rua. E no caso, pode talvez não ser muito específico para algumas pessoas, mas qual seria o benefício da casa de passagem? Tem esse processo de humanização. Qual seria o benefício para o restante da população, por exemplo, local? Existem muitos benefícios que a gente poderia citar, né? Imagina que a gente está tendo um espaço para tirar essa pessoa em situação de rua, né? Porque se ela não tem um espaço de acolhimento, onde ela está? Na rua. Ela está em frente a uma casa, ela está em frente a um comércio, tá bom? Então, acaba que isso causa uma imagem negativa para a comunidade. Então, de organização. De organização. Também, né? Então, nós, acolhendo essas pessoas, a gente tem todo esse benefício para a comunidade. Além de gerar economia para o município também. Tá bom? Porque conseguimos trabalho para essas pessoas, mão de obra de trabalho. Tá bom? Então, muitos deles são extremamente capacitados. Muitos deles estão extremamente capacitados. E aqueles que, às vezes, talvez não tenham uma capacitação, a ADRA também tenta encaminhar para cursos, para oficinas, para que eles possam se adequar à realidade do país. Então, a gente também consegue encaminhar para a mão de obra. Nós temos encaminhado muitas pessoas para trabalho. Muitas pessoas. Nós temos hoje, para você ter ideia, algumas empresas parceiras. Nós temos uma empresa de distribuição de água no Espírito Santo. Então, de tempo em tempo, eles vêm aqui em Rondônia, em Porto Velho, eles vão na casa de passagem, faz entrevista com todos os nossos beneficiários, seleciona as pessoas que eles têm interesse, vê que tem um perfil e eles pagam passagem, eles pagam o primeiro mês de aluguel lá para eles e contrata CLT essas pessoas lá. Caraca. Então a gente está transformando, dando oportunidade para a pessoa, mas também gerando mão de obra para a comunidade. Entendeu? Então, isso a ADRA faz. Então, isso é uma das empresas que nós temos. Nós temos algumas empresas parceiras que, graças a Deus, têm aberto portas. Além desses trabalhos formais, a gente tem empresas com trabalhos informais também, que são diárias. Né? Então, nós temos sempre pessoas que ligam para a gente, olha, precisamos hoje de diárias, para que a gente... Precisamos de diárias, de pessoas, mão de obra, e a gente vai lá e conduz essas pessoas, né? Seja na construção civil, seja para limpeza. Então, a gente sempre conduz essas pessoas, sempre pensando também se é um trabalho honesto, eles vão no final do dia receber o seu recurso, tá bom? Nada que coloque nada que também... coloquem eles em situação de risco, nada. Entendi. Então a gente vai saber aquela empresa, a gente vai pesquisar sobre aquela empresa, porque a gente não quer colocar uma pessoa que estava em situação de vulnerabilidade e tornar uma situação vulnerável para ele novamente. Você falando assim, toda a organização, nossa, parece que é tudo tão fácil. Não é fácil, não. Mas só por ser pessoas, eu penso, meu Deus, isso deve dar um trabalho. É um desafio muito grande. Quando você fala casa de passagem, é um dos serviços de mais altas complexidade da assistência social. É porque você está se responsabilizando por pessoas, né? Você se responsabiliza por 50 pessoas.
Você tá lá dentro, eles estão lá dentro, nós somos responsáveis. São várias idades, São né? várias idades, são pessoas. O nosso público é até 60 anos, né? Mas então são pessoas mais idosas. Nós temos homens, mulheres, nós temos crianças, adolescentes, entendeu? Então todas essas pessoas a gente atende eles. E não é fácil porque é um trabalho de alta complexidade e tem muito desgaste emocional, porque você lida com culturas diferentes. Nós temos atualmente, hoje, nós temos pessoas da Eritreia, nós temos pessoas da Colômbia, nós temos pessoas do Egito, nós temos pessoas da Venezuela, Argentina, e aí você coloca todas essas pessoas de países diferentes num lugar só, entendeu? Então lidar com toda essa cultura não é fácil, tá, né? Tem o venezuelano que gosta de comer feijão com açúcar, já o argentino não gosta. Assim, gente? Sério? Feijão com açúcar. Meu Deus. Já outra cultura não gosta. Eu não esperava, não. Então você tem que trabalhar entendendo E aí a cultura. se adaptar, porque Se adaptar. sem contar que a nossa alimentação é totalmente diferente também. Totalmente diferente. E a gente tenta, à medida do possível, fazer algo que semelha nas refeições deles, mas no dia a dia são refeições mais brasileiras, né? Uhum. Mas, graças a Deus, eles têm se adaptado, mas a gente sempre tenta se adequar. Por exemplo, eles sabem que o venezuelano gosta de feijão preto. Eles só comem feijão preto. Uhum. E eles comem com açúcar. Então, só que a gente não tem como fazer com açúcar para todo mundo, né? Então, a gente já deixa um potinho de açúcar ali na fila, onde eles põem o feijão e já pega açúcar e mistura no feijão. E adequando a cultura. Comida Isso é agridoce. importante. Agridoce. Meu Deus. São culturas diferentes, inclusive na alimentação. Vocês já experimentaram, gente? Fala aí, aqui nos comentários. Eu já comi feijão com açúcar. E me diz se você achou isso bom ou se isso é ruim, porque eu só vou experimentar depois que eu ver a resposta de todo mundo. Por outro lado, tem pessoas que chegam... Faz sentido pra mim, na minha cabeça não encaixa. Arroz e feijão salgado. Pra mim só entra na minha cabeça um gosto bom assim. Assim como também para alguns deles, não faz sentido chegar aqui e a gente comer abacate com açúcar. Em muitos países eles comem abacate com sal. Né? A questão do sal, o abacate, porque tem um guacamole, né? Sim, sim. Que não é da nossa nacionalidade, e alguns acham estranho a gente chegar e comer abacate com açúcar. Né? Então até são que realidades. Hoje em dia tá um pouco mais comum, porque coloca abacate, manga, por exemplo, em saladas, Isso. né? Então, até que... Mas ainda assim, não é a mesma coisa. Pra mim, a vitamina de abacate, ela é prêmio. Mas, gente, deve ser muito desafiador, Daniel. Deve muito. ser. É um desafio muito grande. E eles ficam o dia inteiro fazendo o que lá? Então, nós temos alguns regimentos internos da casa de passagem. Então, por exemplo, os homens, nós estimulamos eles a saírem todos os dias pela manhã em busca de trabalho. Uhum. Porque se eles conseguem diária, se eles conseguem trabalho, é a possibilidade deles conseguir alugar a sua casinha, deles conseguir comprar a sua passagem para chegar no seu destino final. Então, a gente estimula eles a saírem. Então, a gente ajuda eles a criarem um currículo e a gente ajuda eles nesse processo. Então, a gente sempre fica buscando no Cine. O próprio Cine também vai na casa de passagem, Esperança. E aí a gente sempre tenta buscar esses empregos para eles. As mães e as crianças ficam dentro da casa, tá bom? Então, às vezes, porque a mãe não pode sair e deixar a criança sozinha. Entendi. Atualmente, a gente não tem uma equipe específica só para cuidar das crianças, né? Mas nós temos também momentos com as crianças. Nós temos hoje um espaço Adra Kids, que é um espaço voltado para as nossas crianças. Ele é aberto uma vez ao dia e ali as crianças podem brincar com brinquedos, materiais pedagógicos, tá bom? Então, as mães também, nós oferecemos cursos, oficinas, para que elas possam estar ali aprendendo um novo ofício dentro do Brasil. Tá bom? Então tem todo um trabalho, um projeto que a gente faz para atender essas pessoas. Então eles estão ali passando com psicóloga, a psicóloga atende todos, tá bom? Então eles têm um acompanhamento. Muitos deles vêm com traumas psicológicos desse processo de imigração. Alguns tiveram vários tipos de violência, né? Violências emocionais, violências físicas. Então chegar e conversar com um psicólogo faz muito bem e é muito bom para eles. Então a gente tem esse processo também. A psicóloga fica ali durante o dia atendendo essas pessoas, tá bom? Então todo esse trabalho é feito com muito carinho, com muita atenção, voltado para
ajudar essas pessoas definitivamente a sair dessa situação de rua. Pra gente isso é um motivo de alegria, isso é o que a gente quer ver, pessoas sendo desenvolvidas e sair daquela condição. A gente não quer ver essa pessoa voltando pra rua, a gente quer ver essa pessoa crescendo, se desenvolvendo, e é interessante que muitos deles, depois eles mandam mensagem pra equipe, cheguei aqui, mandam foto, mandam vídeo, que chegou, que estão trabalhando, que conseguiu alugar a sua casa. Isso pra gente faz sentido no nosso trabalho. Quando a gente recebe esse tipo de notificação, a gente pensa, isso faz sentido, isso mostra que nós estamos no caminho certo. Não é só dando um serviço temporal, porque se eu alimento essa pessoa, amanhã ele vai ter fome novamente. Mas se eu alimento essa pessoa, se eu consigo trabalho, se eu ajudo ele a alugar a sua casa, se eu consigo desenvolver ele vai conseguir caminhar pelas suas próprias pernas daqui um pouco, entendeu? Entendi. Então isso é o trabalho da ADRA. Entendi. Nossa, e quais são os outros projetos que a ADRA tem desenvolvido além da Casa de Passagem? Então, atualmente, hoje, nós temos aqui em Rondônia 4 projetos. Nós temos também atuação no município de Ariquemes e também em Ji-Paraná. A Casa de Passagem está em Porto Velho. Fica o convite aqui para as igrejas, para as pessoas que quiserem passar um sábado, passar um dia lá, levar um grupo para fazer alguma atividade com as crianças, com os nossos acolhidos, vão ser muito bem recebidos. Qualquer igreja? Qualquer igreja, tá bom? Qualquer igreja, qualquer clube de desbravadores, clube de aventureiros, inclusive temos recebido vários, tá bom? Que vão lá fazer atividades, fazer um culto jovem, fazer uma programação especial, leva kits, leva doações, traz conforto para essas pessoas. Então a gente está muito feliz e estimula para que as pessoas possam vir e participar com seus grupos lá na Casa de Passagem. Então qualquer igreja de qualquer denominação pode entrar em contato para poder conversar, previamente entrar em contato conosco para que a gente possa fazer um agendamento. Isso. Tá bom? E conversar, ver os detalhes, ver os detalhes. Você que é líder, pastor de alguma igreja que gosta de projetos sociais, que gosta de levar a sua comunidade para fazer esse tipo de coisa, né? Sim. Quer doar alguma coisa também, entre em contato com a ADRA para você poder estar levando sua comunidade para fazer essa bênção para pessoas que precisam, né? Porque se torna bênção para outras pessoas, né? É isso mesmo, cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer, que todas as pessoas pudessem fazer, né? Entendi. E esses projetos que vocês estão desenvolvendo lá em Ji-Paraná e Ariquemes, eles são voltados para que área? Então, em Ariquemes, por exemplo, nós temos um serviço também financiado pela Prefeitura Municipal de Ariquemes. Entendi. Tá bom? É um projeto que chama Serviço Especializado em Abordagem Social. É um projeto que nós trabalhamos especificamente com pessoas em situação de rua, seja ele imigrantes, refugiados, brasileiros, crianças, idosos. A gente atende mulheres, todos esse público. Então tem pessoas que estavam em situação de rua há 20, 30 anos na cidade. Então a gente tem... no caso aí não é só migrante, não. Não é só migrante, é toda a população. O trabalho de abordagem social é financiado pelo município, a gente trabalhar com toda pessoa em situação do município. Então o município entendeu que eles precisavam cuidar, porque estava crescendo de uma maneira, muito alarmante a quantidade de pessoas em situação de rua no município de Ariquemes. Então o município decidiu implementar um projeto que já é da assistência social. Então, esse projeto não é um projeto que é da ADRA, é um projeto que é do próprio município, mas que a ADRA implementa porque ela já tem essa parceria, essa experiência em outros estados também. Então, nós já estamos inteirando o 2º ano com esse projeto lá. Então, já são muitas pessoas que nós conseguimos tirar da situação de rua, tá bom? Então, a gente trabalha desde documentação. A pessoa em situação de rua, a maioria deles não tem documento. Imagina que você não tem nenhum documento. Não consegue fazer Você é um indigente. Você acessa a saúde? Nada. Acessa benefícios sociais? E querendo ou não, essa é uma realidade bem delicada do Brasil, né? Porque o nosso acesso à identificação, ele é demorado. Sim. Ele é difícil, é um processo chato. Vixe, quer ver um desespero, é você perder a identidade. Meu Deus do céu. E imagina essas pessoas que foram roubadas, que já há muito tempo têm documentos. Ainda, né? Sim. E graças a Deus a equipe pega as pessoas. Então é todo um trabalho. A equipe, nós temos 12 pessoas hoje. Dentre eles a gente tem psicólogo, assistente social, coordenador, educadores sociais, motorista. Então nós fizemos um mapeamento na cidade. O que nós fizemos? Quando nós iniciamos o projeto, nós fomos para a prefeitura. Nós vamos mapear a cidade de Ariquemes. Nós fomos com um veículo de rua em todas as ruas da cidade. Então nós identificamos
quantas pessoas tinham em situação de rua na cidade, nós indicamos onde eram os maiores pontos de concentração. E aí, a partir disso, o trabalho facilita, porque a equipe fica fazendo ronda. Então, chegou uma nova pessoa, a equipe já sabe que chegou e a gente vai trabalhar para atender aquela pessoa e tentar tirar ela daquela situação. Então, não é fácil. A maior parte das pessoas... E sempre é um convite, né? Nunca é... É uma aproximação. É uma conquista de confiança. Porque a pessoa em situação de rua já tem... muitos desafios, porque a população olha de maneira ruim para ela, a maior parte da população, tá, né, olha de maneira ruim. Ou às vezes a gente nem vê essas pessoas em situação de rua. Então, a gente nem sabe que elas existem. Apesar de falar assim, não é todos que querem não, aceitar. Todos que querem. Não é. Não é todos que querem. Nós temos que fazer um trabalho de conscientização. Então a equipe tem que ganhar a confiança dessas pessoas. É usando o método de Cristo. Cristo se aproximava das pessoas e ele conquistava a confiança das pessoas. É o que a nossa equipe faz. Porque inicialmente a gente não tem nada fisicamente para entregar para eles. Então nós levamos o nosso auxílio, a nossa mão, falamos que estamos ali para ajudá-los. Aí a gente começa um processo de aproximação, levando um alimento, levando uma água, levando uma bolacha, levando uma roupa. Aí quando a gente consegue a confiança dele, é que a gente começa a trabalhar com essa pessoa. Porque, por exemplo, quem está em situação de drogadição, ele não quer sair da rua. Entendi. Ele precisa ter aquela força que eu quero tratamento, eu quero sair dessa situação. Se ele não quiser, a gente não podemos forçar, e se a gente forçar, a gente vai levar para ele, para a clínica de recuperação. O que ele vai fazer quando ele chegar lá? Vai fugir. Então precisa ser um processo de confiança. E eu tenho uma história muito legal sobre isso. Nós atendemos agora o Jason. O ano passado, ele estava em situação de drogadição. Quando nós encontramos ele estava magro na rua já há muitos anos. E, inclusive, ele já foi membro da Igreja Adventista, sua mãe sempre orando para que, de alguma maneira, ele pudesse sair dessa situação. E, para nossa alegria, ele aceitou. Nós conversamos com ele aceitou que a equipe ajudasse ele. A equipe fez todo o processo de documentação, conseguimos encaminhar ele para uma clínica de recuperação. E aí, nesse processo, nós conseguimos encaminhar ele para a clínica de recuperação. E hoje, o Jason, ele está sendo tratado nessa clínica. E ele está sendo tratado nessa clínica, onde hoje ele é o cozinheiro dessa clínica. Olha só, a gente pegou uma pessoa em situação de rua, que estava numa situação delicada. Hoje ele foi para a clínica, ele se restabeleceu. Hoje ele é o cozinheiro da clínica e sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo faculdade de gastronomia. Sério? Faculdade de gastronomia, é o cozinheiro-chefe da clínica Kadosh, lá em Ariquemes. Então, assim, você vê uma história dessa e fala, é isso que a gente foi chamado para fazer. É por isso que Deus implementou uma instituição tão importante como a ADRA, para que a gente possa desenvolver pessoas. Então, nem sempre as pessoas olham para a pessoa em situação de rua. Geralmente, a pessoa em situação de rua não é uma pessoa que vota. Quantas vezes a gente para pensar, conversar com uma pessoa em situação de rua? A gente não enxerga essa pessoa, mas essa equipe que trabalha, eles vão, conversa, faz essa aproximação. E quando a gente consegue fechar o ciclo, fazer um processo desse, é maravilhoso. Ver uma pessoa que hoje, há um ano atrás, estava na rua, hoje trabalha CLT, hoje faz faculdade de gastronomia, então assim, quer crescer na vida. Então isso faz a diferença, é para isso que a gente foi chamado, e isso que me faz dar sentido e motivação para continuar a gente avançando como ADRA e em nossos projetos no estado de Rondônia. Incrível, nossa, que história fantástica. Porque a gente, querendo ou não, a gente vê tanta maldade, tanta violência, que a gente cria um certo bloqueio de acreditar num processo de mudança das pessoas. Principalmente quando tem essa questão de estar envolvido com drogas, numa situação de rua, porque você não sabe com o que ela está envolvida, até que ponto ela chegou, né? Sim, sim. Então, se torna cada dia mais difícil da gente acreditar num processo de mudança. E isso também não é culpa nossa, porque querendo ou não, a gente vê uma realidade humana muito má, né? Sim. Então acaba que a gente também se esconde no nosso próprio mundinho ali, com muito medo, e não consegue
humanizar uma pessoa que está nessa situação. Eu digo até mesmo por mim, porque querendo ou não, quando você passa perto de uma pessoa com situação de rua, vez ou outra não dá uma sensação de, de medo, será que vai fazer alguma coisa e tudo mais. Então, assim, não dá pra gente ser hipócrita e achar que não, eu sou muito humilde. Infelizmente, não é essa a verdade, né? É um relacionamento de confiança. É de confiança. A nossa equipe lá hoje, eles conhecem as pessoas em situação de rua pelo nome. Entendi. Eles conhecem pelo nome. E por exemplo, esse medo que a gente sente também é do lado deles? Da parte deles? Também. É um medo porque eles também são violentados de todas as maneiras. Né? Então, eles têm esse medo porque eles pensam que em qualquer momento vai chegar alguém, pode ter algum ato de violência, né? Mas é incrível porque quando a gente começa a criar esse vínculo com eles, a gente percebe que eles respeitam muito a nossa equipe. Então, por exemplo, tem dias que porque eles formam grupos, né? Então tem um grupo de tal lugar, tem um grupo de tal lugar, então eles se agrupam. Pessoas em situação de rua geralmente se agrupam, até para criar um processo de proteção, tá bom? Então eles se agrupam. Então quando a gente chega próximo ou em algum momento, porque a equipe trabalha plantão 24 horas, então quando a gente se aproxima, eles já têm um respeito pela equipe. Então tem dias que eles querem conversar, eles querem ajuda, mas tem dias que falam, hoje não. Eles já falam, a gente tem que respeitar. Hoje não. Talvez naquele momento eles estão em uso de alguma substância, mas eles mesmos, hoje não. Então a gente respeita, volta outro momento, mas a gente tem esse respeito para com as pessoas. Então a nossa equipe já tem toda essa sensibilidade de conversar. Olha, deixa eu contar mais uma história. Eu gosto muito de contar a história porque eu acho que elas dão sentido para o nosso trabalho. Né? Em Ariquemes, esse ano, uma das nossas funcionárias estava fazendo aniversário. E quando ali a equipe reuniu pela manhã para comemorar o aniversário dessa funcionária, eles descobriram que tinha duas pessoas em situação de rua fazendo aniversário no mesmo dia. O que a equipe fez? A equipe foi, comprou bolo e foi comemorar aniversário com essas duas pessoas em situação de rua. Inclusive eram 2 idosos. Olha, foi uma coisa tão emocionante. Eu não estava presente, a equipe me mandou as fotos, me mandou a situação. Do outro lado daqui eu me emocionei tanto, porque a equipe foi lá cantar parabéns para esses 2 senhores. Ele levou o bolo e foi cantar parabéns. E ele falou, olha, é a primeira vez que eu recebo um parabéns na minha vida, meu primeiro bolo de aniversário. Sabe? Quando você começa a pensar sobre isso, você começa a pensar a vida que essas pessoas passam, sabe? É muito fácil a gente julgar e a gente falar, a gente passando no nosso carro, passando no ônibus, passando no nosso veículo e vendo as pessoas. Mas a gente só realmente conhece quando a gente para conversar. Eu falo isso porque muitas vezes eu preciso também ir para o campo com a minha equipe. Eu vou lá, faço abordagem, converso. E é muito interessante ver as situações dessas pessoas. Muitos chegaram ali numa situação delicada. A gente sabe que a maioria é por uso de drogas, mas nós temos também aqueles que rompeu vínculos familiares, que é talvez a parte mais desafiadora. É difícil você pegar um idoso que rompeu todo o vínculo familiar com os filhos, com a família e está na rua. Ele não quer voltar para casa, ele quer ir para qualquer lugar, menos para casa. Romper os vínculos familiares por alguma situação. Então a equipe tenta fazer essa aproximação. E graças a Deus, a gente já conseguiu fazer algumas aproximações. Já conseguimos tirar algumas pessoas de Ariquemes em situação de rua por restabelecimento do vínculo familiar. E aí pra gente isso também é um trunfo de vitória no projeto. Quando a equipe consegue fazer essa aproximação, é maravilhoso isso. Nós conseguimos todo tipo de cura, todo tipo. Né? Nós encontramos agora uma pessoa, a mãe que estava há muitos anos procurando a filha, e nós encontramos a filha. Olha que interessante, a mãe, a gente encontrou, falamos, fizemos a aproximação com a mãe, e a mãe veio de outro município para Ariquemes, acompanhar a filha, e a mãe passou uma noite na rua com a filha, porque a filha não queria ajuda, mas a mãe foi lá, passou com ela, e a gente fez toda a aproximação. Estamos ainda no processo para que ela aceite sair da rua e a gente reconstruir o vínculo familiar que foi perdido com a mãe. Então, a equipe faz todo esse trabalho de maneira técnica. Então, para você ver que é um trabalho técnico, não é só um trabalho de assistência. E é uma coisa que vai tempo, né? Vai tempo. Não adianta querer chegar já... Não é um trabalho rápido. Não. Não é um processo rápido, é um processo que leva tempo.
mas graças a Deus que tem tido resultados. Nossa, que interessante, cara. A gente não sabe o que às vezes acontece perto da gente, mas também é uma realidade distante de ações que estão acontecendo enquanto a gente, por exemplo, tá dormindo. Sim, sim. Que incrível, cara. Que muito admirável o trabalho de todos vocês, da sua equipe. E é o mesmo projeto que também funciona em Ji-Paraná? Não, em Ji-Paraná, atualmente, nós temos um projeto que trabalha com a mobilização de alimentação. É o projeto Mãos que Servem. Nós temos hoje, talvez seja a maior parceria que a gente tem de mobilização de alimentos. Então, só esse ano já foram mais de 20 mil quilos de alimento recebido e distribuído com famílias. Lá nós temos grupos de pessoas que foram inicialmente cadastradas, selecionadas por critérios de vulnerabilidade, e nós atendemos essas famílias semanalmente com alimentos que nós recebemos de uma parceria com Mesa Brasil. Então, é muitos alimentos. Você tem ideia, tem hora que tem castanhas, muita castanha, legumes, frutas, verduras, folha, né? Tem a cesta verde, então a gente atende semanalmente. Então também tem histórias muito legais, tá bom? Eu vou contar mais um. Eu gosto de contar a história. Fico à vontade. Porque se não tiver história, como eu vou saber os detalhes? Preciso saber dos babados. Precisa saber, né? Olha, nossa, esse ano aconteceu uma... É simples. Para muitas pessoas pode ser muito simples, mas Deus responde às nossas orações, né? Às vezes a gente pensa, será que Deus ouve as nossas orações? Né? A Bíblia diz que Deus está com seus ouvidos atentos a ouvir o nosso clamor, né? De todos os seus filhinhos, né? E mesmo que seja uma coisa assim tão simples, para uma pessoa às vezes que está na situação de vulnerabilidade e às vezes não tem recurso suficiente, o simples fato de desejar comer um peixe e não ter recurso para comer um peixe é muito difícil. Às vezes, nós que temos o nosso trabalho, nós temos a nossa renda, eu desejo comer algo, o que eu faço? O que você faz? Compro. Você vai lá no mercado e compra, não é? Às vezes é até já pronto. Até já tem pronto. Às vezes você abre a sua geladeira e está repleta, mas tem pessoas que estão num nível de vulnerabilidade tão grande que eles não têm nada na sua geladeira. Não tem, eles têm o mínimo, um arroz, um feijão, sabe? E esse ano a gente ouviu uma história bem legal e ela depois mandou um áudio agradecendo a Adra. Ela falou, olha, eu estava orando para Deus que eu queria tanto, faz tanto tempo que eu não como um peixe, eu queria tanto comer um peixe. E olha, naquele dia que eu estava orando, olha, imagina como que Deus faz, né? Naquele dia que eu estava orando, a Adra me liga para ir buscar alimento que nós tínhamos recebido. E naquele dia a gente recebeu tambaqui. E não foi qualquer peixe. Não a gente recebeu o tambaqui. Aí a gente recebe, liga para as pessoas e eles vêm, faz a filinha e a gente entrega para cada um deles. E aquele dia, imagina, ela estava orando que queria comer um peixe, Deus ouviu. Naquele dia, a Adra recebeu o tambaqui e a Adra repassou para essas pessoas e atendeu aquela mulher que estava com vontade de comer um peixe. E não foi qualquer peixe, foi tambaqui. É para você que talvez esteja assistindo a gente aí, que não é aqui da nossa região norte. Gente, tambaqui é o nosso trunfo. Se você nunca experimentou um tambaqui, vem conhecer o norte, que daí você vai entender o que a gente tá explicando. Ai, nossa, mas pode parecer... Até a gente, quando a gente tá morrendo de vontade de comer uma coisa e às vezes não dá naquele momento, aí você se programar, mas não tem problema. Dia tal, eu vou comprar tal coisa e eu vou comer tal coisa. E aí você come, você se deleita. Agora imagina pra uma pessoa que tá, sabe, sei lá quanto tempo. Ninguém sabe qual foi a última vez que ela comeu um peixe, exemplo. Não sabe. Então, a gente fica muito feliz. A questão de alimentação, da fome, é uma questão urgente no mundo todo. Em todo lugar tem pessoas passando necessidade, tem pessoas que têm fome. Nós trabalhamos, a Adra trabalha com a mobilização de alimentos. Então, quando a gente recebe alimento, a gente a gente não quer ficar muito tempo com esse alimento. A gente já quer repassar logo para as pessoas que nós atendemos. Inclusive, também, a gente faz a parceria com a ASA, tá bom? Quando a gente recebe, a gente atende todo o público que está cadastrado na Adra e também a gente chama as ASAs. As ASAs que a gente sabe que são atuantes, que tem um processo de cadastro de pessoas e a gente faz esse trabalho juntos. E a gente atende as pessoas, tanto que são beneficiados pela Adra, também com a ASA. Então, graças a Deus, Deus tem mandado recursos, tem mandado alimentos, a gente tem conseguido atender muitas pessoas através do projeto Mãos que Servem. Esse lá em Ji-Paraná, mas também tem uma parte dele aqui em Porto Velho, onde nós atendemos também.
Eu acho interessante como você fala sobre a questão de como Deus ele abençoa o projeto, o ministério. E eu queria te perguntar sobre essa questão de qual é a ordem bíblica, né, sobre essa questão de amparar. Por que que a igreja tem essa preocupação em oferecer qualidade de vida para as pessoas que principalmente estão em situações de vulnerabilidades? Olha, e como você falou, qual é a ordem? E realmente é uma ordem. Não é alguma coisa assim, fazer quando eu quiser fazer. Do jeito que eu quiser. Do jeito que eu quiser, quando eu quiser. Isso é uma ordem para nós. Olha que bonito. Deixa eu ler um texto aqui. Eu vou compartilhar com você, Deuteronômio, capítulo 15, verso 11. Diz assim, ó. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Aqui é Deus falando. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno, livremente abrirás mãos para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Deus está falando, eu te ordeno, povo de Israel, eu te ordeno, meus filhos, sabe? Fazer o trabalho social, cuidar do necessitado, é uma ordem de Deus para a sua igreja. É tão bonito a gente pensar sobre isso daqui. Hoje tem muita questão das garantias dos direitos, né? Hoje as organizações, as pessoas têm acessos hoje. Hoje tem o SUAS, né? O Sistema Único da Assistência Social, que atende as pessoas, tem os seus direitos garantidos. Mas muito antes de ter todo esse processo dos direitos garantido para as pessoas no mundo hoje, Deus já tinha garantido nas Escrituras. Já parou para pensar sobre isso? Deus já tinha garantido. Como? Cada um de nós fazendo a sua parte. Eu te ordeno, você vai lá e acode necessitado. Deus já tinha garantido o direito de todas as pessoas, nós fazendo parte disso. Eu e você, nós, a igreja fazendo parte, as instituições da igreja, os departamentos da igreja fazendo parte disso. Nós cuidamos, é uma responsabilidade de todos nós. Uma responsabilidade por completo da sociedade. Por completo. Às vezes é muito fácil transferir responsabilidade, sabia? A gente vive numa geração que a gente está sempre transferindo responsabilidade. Não, isso é culpa disso, é de culpa do outro. Não, isso é responsabilidade do governo, isso é responsabilidade do pastor, isso é responsabilidade da liderança. A gente está sempre transferindo, é a nossa responsabilidade. Quando aqui Deus está falando não é só para o pastor, não é só para a liderança da igreja. Esse aqui Deus está falando para todos. Olha só, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno. Eu ordeno quem? A todos. Todos têm que fazer parte desse processo. Sempre vai ter pobre, sempre vai ter pessoas necessitadas. Enquanto estivermos num mundo onde o pecado reina, onde o pecado causa tantas coisas, a gente vai continuar tendo necessidades. E quem vai fazer? Quem vai atuar? Quem vai ajudar as pessoas? É eu, é você, somos nós, as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Deus conta com todos aqui. Não tem uma exceção aqui. Não é transferir responsabilidade. Lógico que o município tem a sua parte. Cada entidade tem o seu dever a fazer. Como igreja, é tão bonito a gente pensar sobre isso, né? A igreja tem sua responsabilidade missionária e evangelística. E a igreja cumpre com eficiência. Mas olha que bonito, né? Deus também deixou para dentro dessa igreja um trabalho social. E o trabalho social, é interessante a gente pensar sobre isso. Porque quando a gente fala sobre o trabalho social, talvez não faça parte ali das 3 mensagens angélicas como uma urgência de pregação. Mas se a gente for pensar no trabalho social, quando Cristo volta, ele vai separar ali os 2 grupos, um à direita, outro à esquerda. O que ele vai perguntar para o grupo? Ele vai perguntar se ele vestiu-os, se ele alimentou, se ele visitou quem estava preso, se ele visitou quem estava enfermo. É isso que Deus vai perguntar. Então, quando eu penso sobre o trabalho social, é um dever, sim. É um dever de todas as pessoas. Mas é uma missão que Deus tem para cada um de nós. E todos têm que participar. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vê muito sobre essa questão de igrejas fazendo projetos sociais com o objetivo de evangelização missionária. Mas tem que ser apenas com esse objetivo? Por exemplo, o teu objetivo maior é atender a necessidade ou querer um benefício, por exemplo, de uma conversão de uma pessoa? O que é que pesa mais nessa balança quando a gente fala sobre ações sociais, no caso? Quando a gente fala em ações sociais, nós temos um dever de fazer isso com que seja um estilo de vida. Porque quando a gente olha Jesus perguntando para aqueles que vão estar à sua direita, eles visitaram, eles curaram, eles
deram alimento e vestiram quem estava nu. É esse o estilo de vida das pessoas que vão para o céu. Então, se é um estilo de vida, isso deveria ser um estilo de vida para a igreja. Jesus, quando aproximava das pessoas, o que Jesus fazia? Jesus curava, Jesus ensinava. Depois, Ellen White diz que depois Jesus ministrava as suas necessidades, depois ele chamava para seguir. Então, nós devemos fazer isso como algo essencial da nossa vida, como um estilo de vida. E naturalmente, quando nós fazemos o nosso trabalho, olha, uma pessoa que foi alimentada, você acha que ela vai negar uma oração? Não, eu acho bem difícil. Vai. E mesmo que ela negue, aí entra o meu ponto. E mesmo que ela negue, eu devo deixar de fazer só porque ela não tem interesse nessa questão espiritual? Talvez ela não tenha interesse naquele momento, mas o fato de você ter feito algo para ela, apenas com o interesse de ajudá-la, isso vai ficar gravado na memória dessa pessoa. Agora, quando existe um outro interesse... Aí talvez a gente feche portas. Porque as pessoas sabem quando a gente tem interesse real por elas. Sabe, alguns dias atrás, hoje atualmente eu sou responsável pela ADRA no nosso estado de Rondônia, mas eu também frequento uma igreja. Eu frequento a igreja da Arena Novo Tempo, uma igreja pequena. E quando eu estou lá, eu não sou o Daniel, diretor da ADRA. Eu sou o Daniel da igreja, um membro da igreja. O irmão da igreja. O irmão da igreja. E há uns 3 meses atrás, a igreja promoveu a igreja simples. Qual a ideia? Vamos para a rua e fazer um trabalho social. Vamos entregar roupa, vamos entregar um kit de higiene, vamos entregar um mingau de banana. Um mingau de banana delicioso que as irmãs fazem ali na arena. Eu amo mingau de banana. Saímos naquela manhã de domingo, uma manhã gostosa. E saímos, eu, meu filhinho de 9 anos e algumas irmãs da igreja para fazer a entrega. Olha, foi um momento tão especial, tão especial. Nós atendemos as pessoas em situação de... É tão especial esse momento que o meu filho depois escreveu um texto só para falar do impacto que foi na mente dele aquele dia. Ele foi lá, eu levo os meus filhos para participar conosco e sempre eles estão ali participando, entregando um alimento, entendeu? Então nós fomos para pessoas em situação de rua e naquele dia a gente entregou para vários, mas um dos que me impactou mais foi o último. Quando nós chegamos em um determinado lugar onde nós sabemos que tem uma concentração grande de pessoas, nós estacionamos o carro. E quando o carro estacionou, nós fomos cercados por várias pessoas em situação de rua. E aí eu desci, eu falei, gente, pessoal, calma, a gente vem aqui para conversar com vocês um pouquinho, nós queremos orar, entregar um livro para vocês, ficar um pouquinho com vocês, mas nós vamos entregar um alimento também. Mas eu vi que tinha um bem agitado. Tinha uma pessoa muito, muito, muito agitada naquele dia. E eu falei para ele, calma, espera só um pouquinho. E aí nós oramos, nós entregamos alimento, nós entregamos kit de higiene, tudo que nós tínhamos nós entregamos para eles e deixamos para eles. Sabe, naquele momento ali foi o que me marcou muito. Porque uma pessoa que talvez, provavelmente, naquela noite, ele passou a noite toda em uso de substância, em um momento de lucidez, sabe qual a pergunta que ele me fez? Em um momento de lucidez, ele me fez... Deus, ele veio do nada e ele me abraçou no meio de todo mundo. E aí ele me falou, Deus pode me alcançar nessa podridão que eu me encontro? Sabe, querida, eu falei, olha, eu olhei para ele naquele dia e falei, Deus pode te alcançar. Deus pode te alcançar. Sabe, eu não sei se eu vou voltar a ver esse Senhor mais uma vez, sabe? Mas naquele dia, nós fomos as mãos de Cristo para aquelas pessoas. Em um momento de sanidade, um momento de lucidez, ele fez uma pergunta importante. Assim como aquele homem nas Escrituras perguntou para Cristo sobre salvação, sobre quem era o meu próximo, ele fez uma pergunta importante para Jesus. Aquele homem, que provavelmente passou a noite toda em uso de substância, me fez uma pergunta tão importante. Deus pode me alcançar? Eu falei para ele que pode. Eu orei com ele, abracei aquele homem e graças a Deus a gente fez um trabalho ali. Foi maravilhoso, foi marcante, uma história que eu não esqueço e não quero esquecer porque realmente marca a gente, sabe? Com certeza. Quando a gente pensa sobre esse trabalho social, cuidar dos necessitados não é uma opção. Cuidar dos necessitados é uma missão. Então não é uma opção, é uma missão. Dever, né? Não é caridade. Não é caridade, é obediência ao que Cristo pede. Então não é caridade, é obediência. Não é altruísmo humano, é expressão do caráter divino. Quando a gente faz isso sem querer nada em troca, nós estamos apenas fazendo o que Cristo faria.
Cristo e se a curou. gente quer transparecer essa imagem, eu sou uma pessoa muito, muito devota, eu gosto de cuidar das pessoas, olha aqui como eu estou ajudando as pessoas que necessitam. Não é essa. Não é essa a Não é intenção, esse o perfil. sabe? Nós vivemos numa sociedade onde tudo que a gente quer fazer, a gente quer postar. Exato. A gente quer mostrar. A gente não tá aqui para isso. Sabe, tem muitas coisas que a gente não vai mostrar, tem muitas coisas que a Adra não mostra, porque a gente trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade, mas a gente faz porque a gente entende que é uma missão. Levar exposição para essas pessoas Não precisa disso, não precisa. Não precisa expor, mas a gente precisa fazer o que Deus pede para fazer. Então, não é fazer quando eu quero fazer, quando tem oportunidade. Às vezes é fácil fazer apenas quando tem um movimento legal, um movimento da igreja, sabe, um movimento interessante, mas o mais bonito é fazer isso no dia a dia. É na simplicidade. Quando alguém bate aquela palma quando lá no ninguém teu tá portão, gravando. que pede 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. É esses momentos que pega. Quando você tá na porta do supermercado e alguém bate ali, entendeu? E alguém tá ali no seu carro, sabe? E muitas vezes, é interessante porque muitas vezes a gente talvez não vai ter condições de ajudar. Mas será que é só com dinheiro que a gente ajuda? Não. Entendi. A gente ajuda com informação. A gente ajuda com uma oração. A gente ajuda dando um abraço na pessoa. Sabe, naquele dia a gente deu apenas mingau de banana, algumas roupas, mas sabe, veio um homem chorando e me abraçou perguntando se Deus poderia alcançar ele naquela podridão que ele se encontrava. Sabe, eu entendi que ele precisava muito, ele não precisava nem tanto de mingau, ele não precisava nem tanto de roupa, mas ele queria algo muito mais. Acho que a esperança em si, né? Ver que existem pessoas que se importam com ele, traz essa sensação de realmente a pessoa se sentir parte ainda da humanidade, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Isso é o que dá sentido ao nosso trabalho, né? E a gente vai seguindo com tanto trabalho. Aqui em Porto Velho ainda a gente tem um projeto que a gente trabalha com cursos, com as oficinas, né? Quinta-feira agora, a última quinta-feira, nós certificamos mais de 100 pessoas com cursos. Olha que legal, mais de mulheres que estão fazendo curso de corte e costura, cara, então sendo transformada, tendo uma oportunidade na vida. Então, assim, realmente a gente vê que é isso que Deus pede, é isso que a gente está fazendo para cumprir os propósitos de Deus. Nossa, Daniel, que coisa mais maravilhosa, porque da última vez que você esteve aqui, a gente falou muito sobre a Adra, mas num contexto mais longe daqui, né? A gente falou mais da Adra Brasil, da Adra internacionalmente, mas agora quando a gente escuta falar da Adra, do que ela tem feito pelas pessoas da nossa terra, do nosso povo, é muito diferente. Ah, não, com certeza. Porque a gente vê que tem gente que se importa com a gente, que tem gente que se importa com os nossos rondonienses, que a gente consegue ver que o Estado ainda movimenta ações que trazem humanização para as pessoas que necessitam, né? E as pessoas querem participar, sabe? As pessoas querem participar da missão. A gente só tem que mostrar o que está disponível. Eu tenho pregado nas igrejas e recentemente eu preguei numa igreja e no final 2 irmãos foram lá falar comigo: Daniel, como eu posso ajudar com os meus talentos? Eu posso dar um curso para a Adra? Pode. Na semana seguinte, ele começou um curso lá na ADA para as pessoas em situação de vulnerabilidade, sabe? Então, as pessoas vão procurar, as pessoas querem servir, sabe? As pessoas querem fazer algo diferente hoje. Porque muitas pessoas se sentem tão abençoadas, se sentem tão felizes pelo que Deus já tem feito em suas vidas e elas querem compartilhar. Eu acho que isso é um diferencial, sabe? Quando a gente sente que Deus já fez tanto por nós, sabe? A gente sente o desejo de fazer por outros também aquilo que Deus já fez por nós. E é aquela questão de que o mundo precisa de pessoas que gostam de pessoas. É isso mesmo. Que estejam dispostas a querer ajudar pessoas, né? E você que tá aí em casa, tá assistindo esse podcast até agora, se você tem interesse em ajudar e ser um voluntário, é só procurar a Adra, né? Isso, procure a Adra. Faça contato conosco, quero deixar vocês aí, siga a gente no nosso Instagram, tá bom? No adrabrasil.ro. Lá a gente divulga os nossos projetos, lá você pode fazer contato conosco, você pode saber os projetos que estão em andamento. Para o início de 2026, não vou falar agora, mas nós temos um projeto
muito legal para do início de 2026, que nós vamos trabalhar aí com crianças e adolescentes, Olha tanto só. aqui em Porto Velho, quanto também em Ji-Paraná. Olha Então aí. vai ser um projeto amplo. Então a gente só tá terminando de falar os detalhes, finalizar os detalhes da parceria. Sim. E a gente, se Deus quiser, estamos orando para 2026 a gente começar com tudo com esse projeto. Pois então é. você pode acompanhar a gente. Exatamente. Você conhece pessoas que precisam, né? Só ficar por dentro e direcionar essas pessoas também que necessitam, né, É Daniel? isso mesmo. Olha, muito obrigada, Daniel, pela sua disponibilidade. Obrigado por você compartilhar essas coisas maravilhosas. Antes de você sair, eu gostaria de te presentear. Da última vez que você veio, você levou uma caneca. Olha Hoje aí. você vai voltar com a Olha nossa que legal. camisa do Como Pode. Ah, muito obrigado. Muito obrigada. E a gente agradece de coração pela sua disponibilidade e que esse projeto continue sendo bênção na vida de muitas pessoas. Desde já, fica o convite para voltar mais vezes, para contar como tá a ADRA aqui em Rondônia, para ajudar a nossa população que tanto necessita, ok? E é isso. Quer se despedir da galera? Pessoal, muito obrigado. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês mais uma vez. É muito bom a gente poder compartilhar um pouquinho. Como a ADRA não está dentro das igrejas, nem sempre todo mundo sabe o que acontece na ADRA. Então é muito bom esses canais de comunicação para a gente mostrar um pouquinho e como a igreja, como os membros, as pessoas podem se envolver. Então, muito obrigado pelo apoio. A gente já vê um apoio, já completando aqui 2 anos em Rondônia, eu vejo o apoio que a igreja tem, as pessoas sempre me procurado. Esse ano nós participamos do Congresso da Mulher, onde tinha mais de 2.000 mulheres e basicamente todas passaram no stand da ADRA, conhecendo um pouquinho mais. Então a gente fica muito feliz por isso. Nos procure, se você tem um desejo de servir, contribuir com a missão, usar os seus dons, os seus talentos que Deus tem dado, não deixe enferrujar, não enterre os seus talentos, tá bom? Use ele para servir a Deus na sua igreja, na sua comunidade e também pode usar para servir a Deus na ADRA também. É isso aí. Gente, a gente fica por aqui. Mais uma vez quero te pedir para você curtir o vídeo, para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e seguir a gente no Instagram. Quase que deu uma bugada aqui. Mas é isso mesmo, gente. Um beijão e até o próximo episódio, viu? Fica ligadinho. Tchau, tchau.